Olá pessoal, eu vim deixar um recado bem importante para vocês. Nessa fase de pandemia, as pessoas têm visto muita informação na internet, né? O Dr. Google tá lá para orientar todo mundo e tem que ter muito cuidado com informações que a gente vê por aí. O apelo das notícias, ela se dá muitas das vezes usando nomes de autoridade. Por exemplo, um médico sugeriu que a vitamina tal ou que o medicamento tal te protege contra a doença, aumenta a sua imunidade. A organização X, a faculdade Y, geralmente essas fake news ou essas notícias sensacionalistas se atém a organizações ou dizer que um médico disse, um nutricionista disse, porque a gente é normal, a gente que não, principalmente quem não é da área da saúde, né, fala, poxa, se um profissional disse, se a universidade disse, então deve ser verdade. Mas não é bem por aí que as coisas funcionam. As pessoas, elas têm suplementado vitaminas por conta própria e isso pode ser arriscado. Então, o que eu queria dizer para vocês é muito cuidado em autossuplementação, tá? Então, tem sido dito por aí que o zinco melhora a imunidade, a vitamina D, o selênio, e é realmente verdade. Só que existe uma concentração ideal no teu sangue de cada um desses nutrientes, tá? Se você já tem essa concentração desses nutrientes no teu sangue adequadas, no parâmetro mais ótimo possível, e aí você volta lá no meu vídeo onde eu falo sobre ortomolecular aqui no IGTV, se você já tem essas vitaminas numa concentração ótima, se você suplementar, não vai melhorar a sua imunidade, porque você já está com ela boa, certo? Então, os efeitos das vitaminas para suas ações específicas, seja imunidade, seja uma vitamina, por exemplo, para queda de cabelo, só vai ter efeito, na verdade, se você tem uma concentração abaixo do ideal. Então, antes de qualquer suplementação, o padrão ouro seria que a gente dosasse essas vitaminas no seu sangue. E aí a gente visse se ela está abaixo do mínimo, se ela está dentro da faixa de referência, porém ainda distante do padrão ótimo, que a gente tem abaixo do mínimo e tem abaixo do ótimo, tá? Que um nutricionista ortomolecular vê exatamente isso. Então, se ela está abaixo do ótimo, a dosagem vai ser diferente se ela está abaixo do mínimo. E se ela está no ótimo, você não vai precisar suplementar, tá bem? Porque vitamina em excesso é tóxico. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Esse ditado é realmente verdadeiro. Então, é muito arriscado você suplementar um nutriente sem saber se você precisa dele, porque o excesso é perigoso, tá? Então, se você suplementar e já estiver num parâmetro ótimo, você vai fazer dose tóxica, você vai fazer excesso. E a gente tende a achar que se vitamina é boa, um montão dela é bom também, mas não é assim, tá? Então, procure um profissional para te avaliar cada caso, tá bem? Outra coisa muito importante, algumas vitaminas que você suplementa precisa de outras vitaminas por uma questão bioquímica. Vamos falar, por exemplo, do zinco que está todo mundo suplementando por conta própria, certo? Quando você suplementa zinco, você reduz a biodisponibilidade de outras vitaminas no teu corpo, como o cobre e o ferro. Então você está lá suplementando zinco e está baixando o seu cobre, baixando o seu ferro. Se você baixa o ferro, daqui a pouco você está anêmico. Então é muito importante avaliar essa sinergia. E um profissional atualizado vai fazer exatamente isso, porque ele não vai dosar só o seu zinco, ele vai dosar todos os seus parâmetros de ferro, e não é só exame de ferro que a gente vê, são vários exames em conjunto, tá? Ele vai dosar o seu cobre e antes de fazer a sua suplementação, caso você precise, ele vai avaliar se precisa colocar também o cobre, se precisa colocar também o ferro antes de suplementar o zinco e se não precisa, tá bem? Outra coisa importante, vitaminas não são iguais. Zinco não é tudo zinco. Existem formas moleculares diferentes. A gente tem o zinco quelado, tem o óxido de zinco, que infelizmente é a maioria dos suplementos de farmácia na forma de óxido, que é uma forma muito pouco biodisponível. Então, o profissional ele vai escolher a forma molecular da vitamina que é mais
biodisponível para o seu corpo, que tem uma ação melhor para o seu corpo. Não é simplesmente comprar um suplemento de farmácia. Outro exemplo, está todo mundo também suplementando vitamina D por conta própria. A vitamina D, ela requer outras vitaminas por uma questão sinérgica. Quando você suplementa a vitamina D, você aumenta muito a absorção de cálcio da tua dieta. Esse cálcio, ele precisa ir para dentro do osso, certo? Se ele não vai para dentro da tua matriz óssea, você tem o risco de calcificação de tecido mole, pedra nos rins, calcificação arterial. Quem leva esse cálcio para dentro da tua matriz óssea didaticamente dizendo, é uma proteína chamada osteocalcina, que depende de uma outra vitamina para ser ativada, que é a vitamina K2, que você também não vai suplementar por conta própria, torto que é direito. Então, sempre que você suplementa uma dose alta de vitamina D, você acaba aumentando a sua demanda de vitamina K2. Então, a gente precisa fazer essa sinergia, senão você está aumentando o risco de calcificação de tecido mole. Outra vitamina que está todo mundo suplementando é a vitamina C. Você não absorve mais que 200 miligramas de vitamina C. O pessoal está tomando 1000 miligramas, que é 1 grama, que é uma dose cavalar. Esse excesso de vitamina C que você não absorveu, ele vai ser metabolizado lá no rim para ser jogado fora. Esse processo de metabolização gera oxalato, e excesso de oxalato pode dar pedra nos rins. Então, o excesso de vitamina C pode ser extremamente perigoso, tá? A vitamina C, ela também tira o ferro lá da ferritina, que é a proteína do corpo que armazena o ferro. Então, é muito complexo. Suplementação nutricional, você mexe em uma vitamina que mexe em outra, que modifica todo o seu metabolismo. Então, procure um profissional atualizado que vai te avaliar todas as vitaminas e minerais no seu sangue, que vai avaliar a sua dieta, porque a base da saúde é a alimentação, não é a suplementação. Primeiro vem um alimento. De nada adianta você suplementar vitamina C, zinco, vitamina D e a sua alimentação ser totalmente desequilibrada. Você não vai ter saúde. Então é muito importante, antes de pensar em suplementação, ajustar a dieta, qualidade de vida, sono, atividade física. Tudo isso mexe com a tua imunidade. Não é uma cápsula de uma vitamina que vai corrigir erros que às vezes a pessoa está tendo na alimentação. Então, primeiro, a principal ferramenta de trabalho do nutricionista não é o suplemento, é o alimento. Então, primeiro a gente ajusta a sua alimentação, corrige, tira as coisas que podem estar atrapalhando a sua imunidade, tá? Isso é muito importante. Tirou o que atrapalha a sua imunidade e a gente vem com alimentos funcionais, alimentos que têm fitoquímicos, que têm antioxidantes e que por si só já vão melhorar a tua imunidade. Então, nessa fase, gente, a gente realmente precisa cuidar da saúde. Uma hora ou outra, realmente, a gente pode acabar contraindo vírus, por mais que tenhamos cuidado. E se isso vier a acontecer, é importante que a nossa saúde esteja em dia. A gente tenha uma alimentação equilibrada para que o corpo possa reagir da melhor forma possível. Então, primeiro, a alimentação saudável. Corrigiu a alimentação, aí a gente vê se precisa suplementar, a gente dosa as vitaminas e se precisar suplementar, a gente prescreve na melhor forma molecular possível, na sinergia correta entre as vitaminas que porventura precisarem para o seu caso e nas dosagens que são altamente individualizadas. A sua dose não é a mesma da seu pai, do seu namorado, do seu irmão, do seu tio, não é a mesma, porque a concentração no seu sangue é diferente da do outro, a sua dieta é diferente da do outro, os seus fenótipos genéticos podem ser diferentes. Tem pessoas que absorvem muito bem de um nutriente, mas muito mal de outro. Isso tem até testes genéticos que a gente consegue avaliar hoje em dia. Mas, sinceramente, sem teste genético a gente consegue ver, é só dosar no teu sangue e ver a sua dieta. Então a gente avalia isso e prescreve de forma individualizada após ajustar a alimentação. Então, muito cuidado, tá? O pessoal tá comprando suplemento por conta própria. Estão dando, por exemplo, eu tô dando essa vitamina pro meu pai que é idoso, né? Às vezes, dando vitamina D, seu pai já tem uma calcificação arterial. O que acontece com a calcificação arterial? Aumenta o risco de placa de aterosclerótica, aumenta o risco de placa, né, na tua artéria. Então, isso pode levar a doença cardiovascular.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Procure um profissional atualizado que vai avaliar cada caso. Se a pessoa tem uma doença, a gente precisa ver se realmente pode ou não aquela vitamina, se ela vai precisar de outra vitamina em conjunto. Então, muito cuidado, procure um profissional atualizado e evitem suplementação por conta própria. Ajustem a alimentação. Evitem alimentos industrializados, alimentos processados, ultraprocessados, comam frutas, legumes, verduras, alimentos integrais e na sua forma mais natural possível, certo? E aí, precisando suplementar, faça isso com o auxílio de um profissional que trabalhe com suplementação e que seja atualizado. Não façam suplementação por conta própria. Cuidem da saúde de vocês. Tchau, tchau.